Numa pequena cidade provinciana, onde os segredos e as aparências ditavam a vida dos seus habitantes, vivia um homem chamado Bernard Dufresne. Era uma cidade com o encanto do velho mundo, com as suas ruas de paralelepípedos repletas de lojas e cafés familiares, onde os notáveis gostavam de se reunir para discutir assuntos locais. Todos se conheciam e era impensável escapar dos olhares curiosos ou dos boatos que se espalhavam como fogo. Bernard Dufresne foi uma figura essencial nesta cidade. Ele incorporou a própria imagem de sucesso e respeitabilidade. Chefe de uma construtora de sucesso, ele conseguiu construir um império no espaço de algumas décadas. Os seus edifícios, as suas pontes, as suas estradas, tudo trazia sua assinatura. Seu nome era sinônimo de qualidade e confiabilidade, pelo menos superficialmente. Ele possuía várias propriedades, incluindo uma suntuosa vila à beira do lago, uma residência imponente com venezianas em azul royal, cercada por jardins perfeitamente cuidados. O seu escritório, localizado no centro da cidade, tinha uma fachada moderna em vidro e aço, contrastando com a arquitetura tradicional da zona envolvente. Mas o que realmente fez a força de Bernard não foi apenas o seu negócio próspero, mas a sua capacidade de estabelecer laços estreitos com as figuras influentes da cidade. Prefeito, magistrados, empresários locais, todos, em um momento ou outro, se beneficiaram de sua generosidade. Sabia bajular, oferecer investimentos generosos, financiar campanhas eleitorais ou eventos beneficentes. Em troca, obteve contratos suculentos, favores discretos e uma imagem impecável aos olhos do público. Em casa, ele cultivou a imagem de marido e pai modelo. Ele era casado com Sophie, uma mulher gentil e dedicada, que sempre foi seu pilar silencioso. Sophie, de família burguesa, cresceu com os valores da discrição e da lealdade. Ela admirava Bernard, acreditando sinceramente em seu sucesso e em sua honestidade. A filha deles, Emily, uma jovem brilhante e ambiciosa, estava seguindo um caminho promissor. Formada numa universidade de prestígio, ela acabará de conseguir um cargo numa grande empresa, e Bernard tinha prazer em gabar-se do seu sucesso em jantares sociais. Para ele, ela representava o futuro, uma prova tangível de que seu império não seria em vão. Aos olhos do mundo, a família deles era perfeita. Uma casa sem complicações, um sucesso retumbante. Mas por trás desta fachada escondia-se uma realidade muito mais sombria. Bernard Dufresne não era apenas um empresário astuto, ele era um homem consumido pela ambição, pronto para fazer qualquer coisa para manter seu poder, mesmo que isso significasse trair aqueles que afirmava amar. Durante vários anos, o seu negócio funcionou num modelo frágil. Os contratos públicos que ganhou graças às suas ligações impuseram prazos apertados e custos cada vez mais competitivos. Para maximizar seus lucros, ele começou a economizar na qualidade dos materiais, contratando trabalhadores mal pagos e falsificando certos documentos oficiais. O que começou como pequenas infrações transformou-se num sistema bem lubrificado de corrupção e manipulação. Desde que ninguém fizesse perguntas, estava tudo bem. E se alguém ousava perguntar, ele sempre encontrava uma forma de silenciá-lo. Mas tudo estava prestes a mudar no dia em que um acontecimento trágico abalou a cidade. Um prédio de apartamentos, onde Bernard trabalhava há meses, desabou no meio da noite. O barulho ensurdecedor do concreto caindo ecoou por quilômetros ao redor. Os moradores do bairro, acordados sobressaltados, correram para o local, horrorizados. Os bombeiros e equipes de resgate levaram horas para remover os escombros. Vários corpos foram encontrados sob as ruínas. Um jovem casal, recém-casado, que acabava de se mudar para seu primeiro apartamento, além de 2 trabalhadores que trabalhavam até tarde no local. O choque foi imenso. A cidade inteira lamentou seus mortos. A mídia local cobriu o caso interminavelmente, exigindo responsabilização das autoridades. A investigação preliminar rapidamente revelou irregularidades perturbadoras, materiais de má qualidade, planos alterados sem aprovação, inspeções mal feitas. As primeiras suspeitas voltaram-se naturalmente para a empresa Dufresne. A princípio, Bernard ficou chocado, como todo mundo. Ele desempenhou o papel do patrão oprimido pelo desastre, expressando sua dor e solidariedade às famílias das vítimas. Ele fez doações generosas para ajudar parentes, financiou funerais e compareceu ao prefeito prometendo cooperar totalmente com a investigação. Mas por trás dessa fachada, ele sentiu o laço apertar.
Ele sabia que se a verdade fosse revelada, ele não escaparia ileso. Os dias se passaram e a investigação avançou rapidamente. Documentos incriminatórios começaram a surgir. Os trabalhadores começaram a falar aos sussurros sobre práticas questionáveis. Alguns engenheiros recusaram-se a encobrir as irregularidades observadas no local. Um perito contratado pelas autoridades conclui que o desabamento se deveu ao não cumprimento das normas de segurança e à utilização de materiais subqualificados. Bernard então entendeu que se ele não resolvesse rapidamente o problema com suas próprias mãos, seu império entraria em colapso junto com a construção. Ele usou seu poder, dinheiro e conexões para encobrir a verdade. Ele pressionou certas testemunhas, subornou trabalhadores, engenheiros e até funcionários municipais. Ele fez desaparecer relatórios comprometedores e falsificou outros. Ele contratou os melhores advogados para elaborar uma defesa incontestável. Cada peça do quebra-cabeça foi cuidadosamente manipulada para desviar dele as suspeitas. E funcionou. A cada manobra ele se sentia mais invencível. A imprensa passou a levantar outras hipóteses: falha de projeto, ato de sabotagem, mau acabamento anterior à sua intervenção. Os jurados já pareciam influenciados. O caso estava tomando um rumo favorável. Mas Bernard subestimou um elemento crucial: a sua própria família. Sophie, embora ainda amasse o marido, sentia que os anos de dúvida e desconforto estavam se acumulando como um peso insuportável. Ela viveu à sombra de seu comportamento estranho, dessas mudanças discretas em seus hábitos, de seus silêncios inexplicáveis, de seus chamados secretos, mas nunca ousou ir mais fundo. Ela havia se convencido de que tudo estava ligado ao estresse do trabalho, à pressão que ele sofria na empresa. Mas com a trágica morte de Emily, tudo que ela ignorou, tudo que ela deixou de lado na esperança de que passasse, se estilhaçou como vidro quebrado. A perda de Emily já era um golpe devastador, mas o peso do segredo que ela havia deixado, um segredo que Sophie não podia mais ignorar, a estava corroendo. Emily, com a sua sabedoria e mente perspicaz, já tinha percebido as aparências muito antes de Sophie se aperceber disso. Há algum tempo, a jovem observava o pai, as pequenas inconsistências em seus discursos, as mudanças em seus companheiros e aquele arrepio de culpa que ela percebia nele quando pensava que estava sozinho. Uma noite, antes da sua morte trágica, Emily decidiu confrontar a verdade. Ela sabia que seu pai estivera envolvido em negócios duvidosos com funcionários corruptos, negócios secretos com empresas corruptas, dívidas assustadoras que ele havia coberto com manipulação e suborno. Mas ela também sabia que sem provas nada poderia mudar. Então, como uma detetive, ela se escondeu nas sombras, observando e ouvindo. Os e-mails que ela interceptou, as fotos que tirou, as gravações que escondeu eram agora sua verdade. Quando Emily entrou na sala naquela noite, o silêncio pesado parecia engolir toda a luz. Sophie não sabia se era seu próprio coração que batia tão forte ou se o ar ao seu redor havia ficado mais pesado. A filha que ela criou, aquela que ela protegeu de todos os males, era agora o instrumento de uma verdade que destruiria sua família. Mãe, pai, não posso mais deixar isso acontecer, disse Emily, com voz calma mas determinada, como se soubesse que havia chegado a hora de dizer tudo. Ela segurou o arquivo na frente deles, com as mãos firmes, mas cheias de profunda tristeza. Eu tenho a prova. Ele corrompeu testemunhas. Ele falsificou documentos para encobrir seus erros. E ele mandou matar pessoas inocentes para seu lucro. A verdade deve aparecer. Bernard, que estava parado perto da lareira, empalideceu instantaneamente. Seus olhos, antes cheios de segurança e manipulação, traíam um pânico que ele não conseguia esconder. Foi o momento que ele temia, aquele que ele sabia ser inevitável. Ele se virou para a filha, tentando recuperar algum controle, mas o terror nos olhos dela o traiu. Você não sabe o que está dizendo, Emily, sua voz tremia enquanto ele procurava as palavras. Não é o que você pensa. Você não entende tudo. Eu fiz isso por nós, por você, por essa família. Se eu não fizesse isso, estaríamos todos arruinados. Você também me deve. Mas a vozinha de Emily, calma e implacável, cortava o ar com uma clareza gélida. Eu sei exatamente o que você fez, pai. E não vou deixar você fugir. O que você fez não tem preço, mas é hora de você pagar as consequências. Sophie, arrasada, sentiu-se cambaleando nas pernas. A vida que ela conhecera,
as lembranças de uma família unida, desmoronavam diante de seus olhos. A verdade da filha, por mais terrível que fosse, finalmente iluminou a escuridão que ela sempre percebera sem saber explicar. Suas mãos tremiam ao observar as evidências irrefutáveis, as fotos, as gravações, as trocas secretas que Emily havia coletado. Cada detalhe referia-se a um mundo que ela nunca quis ver, mas que agora era inevitavelmente a sua realidade. Seu marido não era mais o homem que ela pensava que era. Bernard, encurralado pela verdade, fez um gesto impulsivo, correndo em direção à filha, tentando arrancar-lhe as provas das mãos como se pudesse apagá-las num instante. Mas Sophie, mais forte do que nunca, levantou-se. Ela sentiu todo o seu corpo tremer de medo, mas também de raiva. Ela não era mais a mulher fraca, cega pelo amor e pela confiança. Não, ela era uma mãe, uma mulher que não podia mais ignorar a verdade. Não, Bernard, ela disse com uma voz quebrada, mas firme. Você será responsabilizado. O que você fez não pode mais permanecer oculto. Eu sempre te perdoei, mas não desta vez. Não o que você fez com nossa filha. As palavras de Sophie ecoaram no ar pesado e, pela primeira vez, Bernard sentiu a pressão da verdade dominá-lo. Ele não tinha mais como escapar. O confronto entre Bernard e sua família foi de uma intensidade gélida. Por um momento, ele não soube como reagir, sua raiva colidiu com a dor profunda da perda iminente de sua autoridade. Lá ele se viu diante de Sophie, a mulher com quem se casou na esperança de que seu amor por ela fosse um escudo contra seus próprios demônios, e Emily, sua própria filha, aquela que ele uma vez viu como uma extensão de suas ambições, uma aliada de seu poder. Mas ele não tinha mais espaço para ilusões. A verdade, crua e incontestável, atingiu-o como um raio, destruindo tudo em seu caminho. Seus sonhos de imunidade, sua certeza de que sempre poderia manipular os acontecimentos a seu favor, foram agora reduzidos a nada. Bernard virou-se lentamente para Sophie, uma expressão de agonia marcando seu rosto. Ele não tinha mais a confiança que antes demonstrava, o homem implacável que sabia como submeter o mundo à sua vontade. Ele não era nada mais do que um homem quebrado, cuja máscara de poder estava finalmente caindo. Seus lábios tremiam e seu olhar, geralmente cheio de fria determinação, agora estava tingido de desespero. Ele tentou agarrar a mão de Sophie, como se um simples gesto pudesse restaurar o equilíbrio do relacionamento deles, mas no fundo sabia que era tarde demais. Sofia, por favor. Sua voz era quase um sussurro, um apelo desesperado, um grito silencioso pela última chance de uma redenção impossível. Mas Sophie, com a cabeça erguida e o olhar cheio de raiva reprimida, virou-se. Ela não podia mais, depois de tudo o que descobriu, continuar a viver nesta ilusão. Ela não era mais a mulher que ficaria cega pelo amor cego ou por um dever conjugal que não tinha mais sentido. Foi a mãe de Emily quem descobriu a verdade sobre o marido, e ela agora sabia que qualquer forma de continuidade era inconcebível. Seu mundo havia desmoronado e o único respeito que lhe restava era por si mesma. No dia seguinte, o caso estourou na mídia com uma força sem precedentes. A evidência estava ali, mais sólida do que qualquer coisa que Bernard pudesse ter imaginado. As gravações, os documentos, as fotos, todo o quebra-cabeça que Emily cuidadosamente montou foi revelado. O escândalo destruiu a imagem de Bernard. Ele foi preso pela manhã, e seu nome, outrora respeitado em alguns círculos influentes, foi agora difamado e associado à corrupção, ao assassinato e à exploração de pessoas inocentes. Multiplicaram-se as informações sobre transações fraudulentas, cumplicidade política e mortes suspeitas pelas quais Bernard foi responsável. A extensão do declínio do homem que ele fora era agora muito maior do que ele alguma vez temera. Para Sophie, os dias seguintes foram repletos de dores incomodas. O peso da humilhação era insuportável, mas a necessidade de se libertar era ainda maior. Ela não conseguia apoiar aquele homem, mesmo que, em uma parte dela, ela ainda o amasse, mesmo que suas lembranças de um tempo passado voltassem para assombrá-la. Mas a dignidade exigia que ela se separasse dele. Não foi a vingança que a fez tomar essa decisão. Foi a pura necessidade de preservar a sua honra, de cortar a corda com um passado cheio de mentiras. O casamento deles, outrora fundado em ideais de amor e família, desmoronou-se sob o peso da injustiça que continha. Ela assinou os papéis do divórcio, não sem sofrimento, mas com a convicção de que era a única forma de se afirmar novamente. Emily, por sua vez,
enfrentou uma torrente de emoções contraditórias. Embora ela tenha sido aclamada como uma heroína, a verdade surgindo graças à sua coragem e ao seu espírito de justiça, uma parte dela permaneceu quebrada. Ela havia perdido o pai, o homem que sempre respeitou, o homem que há muito acreditava que representava tudo o que ela queria ser. A memória do homem a quem ela devotou sua admiração desmoronou quando a realidade de suas ações veio à tona. O pai que ela amara era apenas uma miragem, um ser consumido pelas suas próprias fraquezas e pela sua necessidade de ascender. Mas Emily sabia que a sua missão estava certa. Ela agiu pela verdade, pelo futuro, por uma justiça que transcende os laços familiares e de sangue. A indignação que sentiu não foi dirigida apenas a Bernard, mas também ao sistema que ele manipulou, aos anos de corrupção que apoiou. Ela sacrificou sua própria paz interior para que o mundo soubesse o que realmente aconteceu. E mesmo que a dor persistisse, ela sabia que a justiça, embora lenta e por vezes difícil de alcançar, tinha triunfado. Assim, nesta saga de traições e revelações, o mundo viu a verdade vir à tona. O preço foi alto, mas a determinação de Emily era a de uma jovem que entendeu que a luta pela verdade, por mais devastadora que fosse, era a única coisa que ainda poderia dar sentido a este desastre.